como o Felipe explicou, gente, talvez não tenha dado tempo de todo mundo, né, visualizar, assistir a primeira aula já gravada, a gente vai ficar bastante focado na questão de exercício, tá? Se vocês acharem que eu estou falando de uma forma muito rápida, vocês vão me interrompendo, falar, Lari, isso que eu não entendi, dá uma voltada, me explica de novo, porque esse primeiro módulo, que é o que a gente vai iniciar hoje, quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, é aquele tipo de módulo que garante a nossa prova. Por quê? São questões simples, são questões que a gente não pode errar. Vamos deixar para errar na prova nas questões que são mais difíceis, nas matérias que são mais difíceis, e que a gente entende que os alunos têm um pouco mais de dificuldade. Quando eu falo disso, eu estou falando de derivativo, eu estou falando, talvez, da gestão de risco, que são produtos que a gente vai ver lá para frente, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, já para a gente ter um panorama geral do que é o Sistema Financeiro Nacional. E aí a gente vai tirando as dúvidas, enfim, respondendo todas as questões que vocês tiverem, tá? Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Acho que todo mundo deve estar conseguindo ver, né? Ó, esse quadrinho que é o primeiro, o carro-chefe da nossa matéria e também do nosso dia a dia de mercado financeiro. Para quem já está lá dentro, para quem está estudando, para quem está entrando. Esse quadrinho, gente, é aquele que a gente tem que saber de cor. Quando fala de Sistema Financeiro Nacional, a gente tem que saber montar esse quadrinho de uma forma rápida e sem dúvidas. Por quê? Se a gente consegue fazer isso, ele norteia para a gente todas as respostas. A gente consegue direcionar quem é quem, qual órgão, qual instituição está subordinada a qual outro órgão, a qual outra instituição, tá? Vou passar rapidamente por todos eles, para depois a gente ir seguindo em relação aos exercícios, beleza? Quando a gente fala aí de Conselho Monetário Nacional, eu estou falando do órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. É o conselho que determina tudo, tá? Já deixo uma dica aí para vocês. Larissa, estou na dúvida do que responder na prova. Quando eu falo de conselho, lembrem da seguinte questão. Quando você está conversando com um amigo, com uma pessoa, e ele vem te perguntar alguma coisa, o que que você acha, a sua opinião, como você agiria, o que que você dá para ele? Um conselho. Mas você não age para esta pessoa. Então, de uma forma muito paralela, quando a gente disser conselho, seja ele o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados ou o Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós estamos dizendo que é um grupo de pessoas. Pensa lá nos vovozinhos, nas vovozinhas, que são os mais velhos, que têm muita experiência, e eles nos aconselham, eles dizem como a gente faz, mas eles não executam, eles não colocam a mão na massa. Isso é função de entidade supervisora, tá? Então, se vocês tiverem, se depararem com alguma questão em que ela pergunta quem determina, quem monta a diretriz, quem faz o parâmetro, quem diz como fazer, a gente está sempre falando de conselhos. E aí, cada conselho vai ficar limitado à sua competência, tá? A gente tendo aí o Conselho Monetário Nacional como o órgão máximo que vai parametrizar a nossa economia, tá? Já dando aí um panorama, Conselho Monetário Nacional formado por 3 integrantes: presidente da República, ministro da Economia, que era no governo Bolsonaro, tá? No governo anterior, o ministro que antigamente era Fazenda, virou ministro da Economia, novamente agora virou ministro da Fazenda, é a mesma pessoa, tá, gente? É quem comanda a Fazenda.
que hoje a gente está na persona do Fernando Haddad, presidente da República, ministro da Economia ou ministro da Fazenda, e o secretário especial de Tesouro, ou é, ministro do Planejamento e Orçamento Fiscal, tá? São essas três pessoinhas aí que vão ter o poder da caneta, beleza? É formado aí por esses três carinhas. Então, quando a gente fala de Conselho Monetário Nacional, nós estamos falando do órgão máximo do sistema financeiro. Todas as diretrizes vão vir dele, tá? Ele é quem vai ditar aí todas as regras para nós. Quem está subordinado ao Conselho Monetário Nacional? Banco Central e CVM. Bacen, vocês vão ver o nome de Bacen, de BCN, de BCB, tá? Que é Banco Nacional, Banco Central do Brasil. Vocês vão observar aí esses três, algumas variações no nome do Banco Central, tá? Então, esse carinha aí também é muito importante para a gente. Já uma dica bastante relevante. Tomem cuidado na prova, dica de professor, com palavras que sejam muito limitadoras. O que é uma palavra limitadora, Larissa? Exclusivamente, privativamente, apenas, somente. Cuidem dessas palavras, porque elas costumam limitar muito uma função. Mas tem uma função que compete privativamente ao Banco Central, que é o de fiscalização de instituição financeira, tá? Isso é competência exclusiva do Banco Central. E aí, se vocês observarem, privativamente, exclusivamente, é isso aí, a gente está falando de Banco Central, tá? Tá correto essa afirmação. E quando a gente fala de comissão de valor mobiliário, Larissa, a CVM não tem também uma função fiscalizadora, supervisionadora? Tem também, e aí uma dica de prova que a galera costuma se confundir é que a CVM, gente, não vai entrar na função de fiscalizadora de instituição financeira. Isso é função do Banco Central. O que a CVM vai fiscalizar? Todas as instituições que operem valores mobiliários. O que eu estou falando de valor mobiliário? Ações, debêntures, fundos de investimento, clube de investimento, tudo que envolveu o mercado de valor mobiliário. Outra dica de professor, o que não é valor mobiliário? Título público federal não é considerado valor mobiliário, tá bom? A gente não está falando de produto de investimento, a gente está falando do que é valor mobiliário, do que está sob a guarda da CVM. Título público federal não está na guarda da CVM e títulos de dívida emitidos por instituições financeiras excluídas as debêntures, tá? O que é isso? Cheque, promissória, tudo isso também não está sob guarda da CVM. Então, tomem cuidado com as pegadinhas na prova. CVM não fiscaliza instituição financeira. Isso quem faz é o Banco Central. Mas se eu vier uma questão na prova me perguntando quem fiscaliza a corretora, por exemplo, aí sim é a CVM e o Banco Central. Porque o Banco Central fiscaliza enquanto instituição e a CVM fiscaliza enquanto operadora do mercado de valor mobiliário, tá? Fiquem bastante atentos com essas pegadinhas de prova, que a gente tropeça ali e às vezes é uma palavrinha, uma perguntinha boba que vai confundir vocês, tá bom? Então a gente fica aí com esse primeiro quadrinho, já citei quem são as fiscalizadoras de Banco Central e CVM. A gente pula aí para a linha de baixo, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. O conselho é que vai regular, quem vai ditar as diretrizes do mercado de seguro
capitalização e previdência do tipo aberta no Brasil, tá? A entidade executora, supervisora do mercado de seguros é a SUSEP. Não sei se vocês conhecem algum corretor de seguro, alguém próximo na família, amigo, mas o registro que ele tem para trabalhar se chama SUSEP, que é emitido pela Superintendência de Seguros Privados. Também é uma prova, tá, gente? Se você futuramente quiser se tornar um especialista, um corretor de seguro, você vai precisar ter essa diretriz, esse registro aí lá na SUSEP, tá? Ela é a nossa entidade supervisora, executora das normas que são ditas lá pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O que eu tenho de seguro no Brasil? O próprio seguro, quando eu estou falando de um seguro residencial, um seguro de vida, um seguro de automóvel. Hoje tem seguro para tudo, né? Um seguro de celular, tudo hoje tem seguro. Isso é cuidado direcionado pela SUSEP, tá? As entidades resseguradoras também. O que é uma coisa ressegura? Pode parecer às vezes redundante, mas é isso mesmo. A maior entidade de resseguradora do Brasil é a IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, por ações negociadas na Bolsa. E ela é o seguro da seguradora. É isso mesmo que funciona, tá? Como que funciona o seguro de uma seguradora? Toda seguradora, ela chega numa capacidade X de negociação. Estou falando aí de Tóquio Marine, Porto, Mafre, a própria Santander, que é a Zurich, né? Bradesco, Vida e Previdência, que ali a gente negocia seguros também. Todas essas aí de mercado. Elas têm um número X de seguros que elas podem emitir, de acordo com o patrimônio que elas tenham. E aí, a entidade resseguradora, por que a seguradora faz isso? Imagina se todos os segurados dela entram em sinistro. Ela precisa ter capital para poder cobrir. Então, ela limita a quantidade de seguros que ela emite. A entidade resseguradora entra segurando tudo isso da própria seguradora. Então, quando eu tenho uma resseguradora por trás, eu consigo fazer uma emissão maior da minha capacidade de seguros, porque se acontecer alguma coisa, a própria seguradora aciona o seguro dela, tá? Então, é assim que funciona a entidade de resseguros no Brasil. Também as sociedades de capitalização, é aquela capitalização que a gente vende lá no banco, que vai sortear, que vai ter vários nomes, din-din do milhão, dinheiro premiado, alguma coisa nesse sentido. E também a parte mais importante desse quadrinho, que é a entidade aberta de previdência privada. O que eu estou falando disso? Dos famosos e conhecidos VGBL e PGBL. Previdências do tipo P e V no Brasil são consideradas um tipo de seguro, tá, gente? Elas não são consideradas previdências de fato. Por isso, elas são reguladas pela SUSEP, tá? Não confundam isso. Previdência no Brasil é seguro, previdência aberta. PGBL e VGBL, aquela que a gente compra lá no banco, lá na corretora, lá com o corretor de seguros, é ele que vai fazer essa venda para a gente, tá? Não confundam isso. E aí a gente pula para a última linha do quadrinho, para a gente não perder muito tempo, falando de Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aí eu estou falando do CNPC, que é o conselho, o órgão máximo que vai regular a previdência fechada do Brasil, tá? Quem vai cuidar da previdência fechada no Brasil, quem vai supervisionar, quem vai executar, quem vai administrar esse mercado no Brasil é a Previc, Previdência, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela vai cuidar para a gente das prévias fechadas ou conhecidos fundos de pensão. Qual é a diferença de uma prévia aberta e uma prévia fechada?
Uma previdência aberta do tipo P ou VGBL, qualquer pessoa pode ter acesso àquele produto, tá? Se eu vou lá no banco, eu vou vender para o meu cliente A, para o meu cliente B, para o meu cliente C. As previdências fechadas, como o próprio nome já diz, são limitadas a um grupo de pessoas de determinado local. O que é isso, Larissa? A Petrobras, por exemplo, tem um fundo de pensão que se chama Petros. Somente os funcionários da Petrobras têm acesso àquele fundo de pensão. O Banco do Brasil tem o dele. Os Correios têm o dele, que se chama Postales. Então, essas sim são consideradas previdências complementares de fato, tá? Essas não são reguladas aí pela SUSEP, e sim pela Previc. Então, não confundam. Entidades fechadas de previdência são limitadas a um grupo de pessoas de determinada empresa, instituição, enfim. E as previdências do tipo P ou V são abertas aí a público em geral, tá? A gente vai falar de previdência lá na frente, acredito que seja eu que vou dar aula de previdência para vocês. E aí a gente vai falar mais a fundo lá do PGBL e do VGBL, tá bom? Então, é um quadrinho que vocês precisam ter bem claro na cabeça, tá? Por favor, assim que vocês visualizarem o Sistema Financeiro Nacional, eu vou pedir que vocês montem esse quadrinho na prova, tá? Para quem já fez e para quem nunca fez prova. A prova é feita de forma online, tá? Mas vocês podem solicitar ao fiscal da prova que deem a vocês papel e caneta, ou lápis e papel, para que vocês façam esboços do pensamento de vocês. É igual no Enem, tá, gente? Aquilo não vai poder sair do local de prova, mas você pode utilizar ali. Então, se ficar muito na dúvida, faz o quadrinho para poder não esquecer e não confundir quem é quem aí nessa sopa de letrinha, tá? Porque é muita sigla e só está começando, tá? Então, é muito importante que vocês tenham aí bem claro na cabeça todas as siglas, quem elas funcionam, quem elas são, com quem elas correspondem, tá? Para poderem não se confundir. Sistema Financeiro Nacional é diferente de Conselho Monetário Nacional. São duas coisas aí completamente diferentes. Belezinha? Não esqueçam dos principais, de quem compõe o conselho, tá? Quem é o presidente que manda, presidente do Banco Central, presidente da República e ministro do Planejamento. Vamos seguindo aqui. Vou pedir para vocês irem deixando as respostas aqui no chat para mim. Deixa eu ver aqui, tem alguém? Daniel. Agora que eu vi, gente. Não passou para vocês o quadrinho? Ó, agora eu voltei no quadro azul. Tá compartilhando com vocês o quadro azul? Não, para mim não. O que vocês veem na tela? Eu vejo só a tela branca escrito mundo financeiro. Só isso. Opa, então vamos mudar aqui. Parece que o slide selecionado tá como se fosse o primeiro aqui pra gente, aparece só o mundo financeiro. Apareceu lá em cima, no PowerPoint, está dizendo que está tendo uma falha. Ah, agora apareceu. Agora deu certo. Se eu mudar de tela, muda para vocês agora ou não? Agora sim. Voltou para o azul. Agora apareceu a primeira questão? Agora Sim. Ótimo. Então agora tá compartilhando certinho. Então fica aí o quadrinho que vocês estão visualizando, que foi o que eu disse que vocês precisam saber montar lá na hora da prova, bem bonitão, tá? Não é difícil, tá, gente? Às vezes, no primeiro momento, a gente fica um pouco assustado, achando que não vai conseguir fazer, mas com a medida dos estudos, com a evolução dos estudos, o quadrinho vai ficando bem simples na nossa cabeça, tá? Então, não se preocupem,
à medida que vocês forem evoluindo na questão dos estudos, o quadrinho vai ficando bastante simples para vocês também, tá? E ele é bem didático, da gente saber associar os conselhos a seus órgãos executores e também aos seus órgãos operadores. Belezinha? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma questão? Podemos seguir. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Show de bola. Então, vamos seguindo aí com os exercícios. Acredito que tenha alterado aí para vocês também, como alterou para mim. Já aí, né, dando aquele spoiler, qual é o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional? Bacen, conhecido por Banco Central, CMN, Conselho Monetário Nacional, CVM, Comissão de Valores Mobiliários e a Anbima. Andras já respondeu aqui para a gente CMN. Mandem aí para mim. Uma coisa importante, gente, quando a gente fala de Anbima, né? A Anbima, ela é uma entidade autorreguladora, tá? O que é uma entidade autorreguladora? Ela atua para o fortalecimento das regras, das normas e das diretrizes do mercado, mas ela jamais vai ser superior à lei, à regra que já existe, tá? Então, a Anbima é uma autorreguladora de mercado. Deixa eu ver quem mais. A BSM, Supervisão de Mercados, também é uma autorreguladora. Essa aí é uma pessoinha que mora lá dentro da B3, que cuida do mecanismo de ressarcimento. Temos algumas entidades que são autorreguladoras, mas elas jamais vão se sobrepor à regulação, tá? Quem é a regulação? A própria CVM. É ela que dita as normas, as regras, as leis para gente do mercado de valores mobiliários, beleza? E é ela também que vai aplicar a nossa prova da CPA 20, futuramente aí do CEA, né? Ela é uma entidade que cuida dessa parte para gente. Temos N entidades de mercado, várias. Temos a Ancor, que aplica a prova de agente autônomo, temos a Planejar, que vai aplicar a prova do CFP, tem a APMEC, que vai aplicar a prova do CNPI. Então, temos aí muitas entidades autorreguladoras de mercado, tá? Perfeito. Letra B, correta. Órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, formado por presidente da República, presidente do Banco Central, também não podemos esquecer que atualmente é Roberto Campos Neto, e também o secretário de Tesouro. Vamos lá para a segunda questão. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e presidente do Banco Central, presidente do Banco Central, presidente da República e ministro da Economia, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e presidente da CVM, presidente do Banco Central, mais 8 diretores. Opa, passei aqui a questão. Coloquem aí pra gente. Dani já respondeu aí pra gente. Jéssica, Andras, acho que Priscila também tá aí, né? Deixa eu colar aqui pra gente,
quem é que está sentado em cada cadeirinha aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vamos confirmar aqui que eu gosto de dar os nomes para vocês. Ministro da Fazenda. Patrícia mandou aí pra gente. Show de bola. Andras mandou aí pra gente letrar lá. Perfeito. Respostinha correta. Muito bem, Andras. Letra A, tá? Ministro da Fazenda, Planejamento e Orçamento, presidente do Banco Central. O que eu gosto, gente, de deixar de dica para vocês associarem as três pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. Pensa que a gente está fazendo a reforma da nossa casa. E a gente precisa de três pessoas. O arquiteto, o pedreiro e a pessoa do dinheiro, que é quem sabe quanto cabe no orçamento. E aí eu vou fazer um paralelo com o presidente do Banco Central, porque ele ocupa duas cadeiras ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente vai fazer uma reforma da nossa casa, a gente planeja com o arquiteto, né? E arquiteto tem um monte de ideia mirabolante, um monte de ideias, algumas vezes e não executáveis, mas ele chega com o projeto e entrega na mão do pedreiro e fala assim: eu quero que você faça isso. Quem é o arquiteto no Ministério, no Conselho Monetário Nacional? O ministro da Economia, que hoje é o ministro da Fazenda, que vai atuar como presidente do Conselho, tá? É ele que monta as metas, é ele que define parâmetro, é ele que conta as diretrizes, as normas, tá? E já uma outra dica importante também é função do Conselho Monetário Nacional dizer a meta da Selic, tá? É o Conselho Monetário Nacional que define a meta da Selic. Não confundam com a Selic, que é divulgada pelo Copom via reunião do Banco Central a cada 45 dias, tá? Essa é a outra Selic. E o que acontece? Então, estamos falando disso. O ministro da Economia, que hoje se chama ministro da Fazenda, define o que ele acha que é o melhor. Entrega na mão do presidente do Banco Central. Por que ele entrega na mão do presidente do Banco Central? Porque é ele o órgão executor. É o Banco Central que vai cuidar da política monetária, é ele que vai cuidar da política fiscal, é ele que vai cuidar da política da distribuição de renda. Tudo isso é função do presidente do Banco Central, que hoje está na figura do Roberto Campos Neto. Tá? Vocês já devem ter visto aí o rostinho dele pela TV. Então, hoje, Fernando Haddad define as normas, as diretrizes, junto com o Campos Neto, que ele é o executor e é ele que está lá na reunião do Banco Central também, junto com os outros diretores. E nós temos os proprietários da casa, vamos dizer assim, que somos nós quem tem o dinheiro, os ministros de planejamento e orçamento. É isso que a gente chega e fala, ó, isso aqui cabe no bolso. Isso aqui dá para fazer. Por que o presidente do Banco Central ocupa essas duas cadeiras? Tanto no Conselho Monetário Nacional, quanto lá na reunião do Copom. Porque é ele que executa. Então, do mesmo jeito que ele, na cadeira do Conselho Monetário Nacional, fala para o Fernando Haddad e para o secretário de Tesouro aí, que hoje é o ministro do Planejamento, que dá para fazer ou não dá para fazer o que eles estão imaginando,
Quando ele senta na cadeira de presidente do Banco Central junto com a diretoria, a cada 45 dias, ele se reúne e fala, galera, é isso aqui que o conselho exigiu que a gente faça. E a gente vai ter que fazer, porque eu, o Banco Central, estava lá sentado naquele conselho e eu disse que dá para fazer. Então, o presidente do Banco Central fica nessa posição. E aí, o que que acontece? A gente tem a divulgação das diretrizes das leis orçamentárias todo ano, né? A previsão de gasto, de custo, de déficit, tudo isso divulgado pelo Conselho Monetário Nacional e aí pela execução do Banco Central, tá? Aí falando de Selic, quando o Conselho Monetário Nacional se reúne junto, eles definem a meta da Selic para os 3 próximos anos, além daquele ano corrente. Então, o atual conselho não define a meta deste ano, ele está definindo a meta de 3 anos para frente. Senão seria muito fácil de ser manipulado, tá? E toda meta da Selic é divulgada no máximo até julho daquele ano. Então, hoje nós estamos no ano de 2024. Até julho desse ano, a gente tem divulgado a meta de Selic 24, 25 e 26. Então, esse conselho vai divulgar a meta até 2026, porque é a meta de 3 anos que ele tem que divulgar. Divulgada a meta, vocês têm acesso a isso no site do Banco Central, tá? Inclusive, deixo aqui de dica para vocês, todo mundo aí está nas redes sociais, sigam o Instagram do Banco Central. É um Instagram super didático, super legal. Eles postam várias informações, várias curiosidades do banco, além de divulgar toda segunda-feira o Boletim Focus, tá? E aí toda a divulgação de Selic, as datas de reunião. Então, é aí um Instagram que vale bastante a pena a gente acompanhar, tá? Então, o Conselho se reúne, o Conselho Monetário Nacional se reúne na persona de presidente da Economia, ministro da Economia, presidente, ministro do Banco Central, presidente do Banco Central. Opa, tem alguém não me ouvindo? Rosana diz que não está me ouvindo. Só ela? Gente, fala comigo. Pra mim tá normal. Show de bola. Rosana, tenta se desconectar e conectar de novo. E aí, retomando, se você não conseguir, você manda uma mensagem aqui pra gente de novo, tá? E aí, retomando, gente, na reunião do Conselho Monetário Nacional, quando é definida a meta da Selic, não é a Selic meta, tá? O presidente do Banco Central diz: isso aqui dá para eu fazer. Através das políticas monetárias, eu vou conseguir executar isso aqui. Então, ele vai para outra reunião dele determinado a perseguir aquela meta da Selic, porque já foi definida e ele, quando estava lá na reunião, ele disse que dava para fazer. Então, hoje, em 2024, se vocês acessarem o site do Banco Central, vocês conseguem ver as projeções. E é esperado, tá? Consegui. Selic, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, Rosana? Sim. Show de bola. E aí, se vocês acessarem o site do Banco Central, vocês vão visualizar que a Selic, a meta de final de período de Selic para 2024 é de 3,5%. E sempre tem 1,5 percentual de erro, para mais e para menos. Que aí é quando a gente fala de teto da meta, centro da meta e piso da meta, tá? Então, o Banco Central hoje tem uma margem para fechar o ano com a Selic até 5%, vamos dizer assim. Ao que a gente está acompanhando, as divulgações, né? Nós tivemos reunião de Banco Central agora no dia 30 e 31 de janeiro, que é a famosa reunião do cupom para decidir a Selic, que disparou na pandemia, né? Nós saímos de 2 para 13,75. Mais uma vez, no ano de 2024, nós não vamos bater a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.
Por quê, gente? Clarissa, por que que o presidente não dá uma canetada e joga a taxa de juros lá embaixo? O que que a gente fala de taxa de juros e inflação? Se o juros está baixo, a inflação dispara, porque o consumo dispara. E depois, para frear o consumo, eu preciso subir os juros de novo. Então, o Banco Central, hoje órgão autônomo, tá? Órgão independente, tem a sua própria autonomia para definir como é a meta e como vai ser tanto os aumentos quanto as reduções de Selic. Nós já estamos aí observando algumas reuniões do Banco Central e a Selic vem se reduzindo aí 0,5 ponto percentual a cada reunião. É esperado que isso aconteça durante o ano todo, tá? Mas mesmo assim não é o suficiente para o Banco Central cumprir o centro da meta, que é de 3,5. Por que isso é tão importante? Porque lá no final do ano, quando o presidente do Banco Central foi entregar o relatório, falou: olha, eu não consegui cumprir o centro da meta, naquela reunião que eu estava sentado muito tempo atrás e eu disse que cumpriria, por este motivo. O presidente do Banco Central é obrigado a entregar uma carta de próprio punho ao Senado, tá, gente? Se vocês virem essa questão na prova, é verdade, tá bom? Quando o Banco Central não cumpre o centro da meta da Selic determinada, ele tem a obrigação de se explicar ao Congresso Nacional de próprio punho, tá bem? Então fica aí essas curiosidades do mercado para vocês também e não caírem nas pegadinhas de prova, tá? Então vamos passar para a próxima questão. Número 3. Uma das responsabilidades do CMN é formular a política da moeda e do crédito, objetivando estabilidade, desenvolvimento econômico e social do país, conceder empréstimos a uma taxa de juros compatível com sua atividade econômica, fiscalizar os bancos e instituições financeiras, bem como autorizar o seu funcionamento, fazer visitas regulares às corretoras, bem como às empresas participantes da Bolsa de Valores. O que é função do Conselho Monetário Nacional? Perfeito, letra A, exatamente, tá, gente? Formular política. Falou de conselho, lembra daquele conselhinho que a gente recebe, a gente só diz como fazer, a gente não executa nada. Conceder empréstimo é um ato de execução, fazer visitas é um ato de execução, fiscalização é um ato de execução. Isso aí não compete ao Conselho Monetário Nacional. Perfeito. As reuniões do Conselho Monetário Nacional servem para definir as taxas de juros de empréstimos que devem ser praticadas para cada segmento de bancos de varejo, julgar e punir as instituições financeiras que tenham sofrido acusações, bem como empresas de capital aberto, deliberar sobre assuntos como adaptar o volume dos meios de pagamento a reais necessidades da economia, definir a taxa básica de juros do país. Função de Conselho Monetário Nacional. Estamos divididos aqui, ó, entre D e C. E é muito bom quando isso acontece, porque aí a gente percebe onde está a pegadinha da questão, tá? Reunião de conselho não define taxa básica de juros. Básica de juros é Selic meta, não é a meta da Selic.
Então, quem define taxa básica de juros em suas reuniões é o Copom, tá? É a reunião do Banco Central, na pessoa do presidente, mais 8 diretores, que se reúnem a cada 45 dias. Resposta correta, a letra C. É o Conselho Monetário Nacional que vai deliberar sobre a adaptação dos MECIR, tá, gente? Esse volume dos meios de pagamento é também chamado de meios circulantes. MECI, meio circulante, tá? Letra C. Muito bem aí, Andras e acho que Eduardo, né? Se eu não me engano. Função do Conselho Monetário Nacional: definir a meta da taxa Selic, executar política monetária, fiscalizar o mercado de capitais, autorizar emissão de papel moeda. Daniel mandou pra gente equilibrar. Rosana, letra D. Andras, A. Resposta correta, letra A. Muito bem, tá, galera? É o Conselho Monetário Nacional que define a meta da Selic, tá bom? Não é a taxa básica de juros, isso é função do Banco Central. Executar política monetária, Banco Central. Fiscalizar mercado de capitais, CVM. Autorizar a emissão de papel moeda, Banco Central. Essa questão do papel moeda, ô Rosana, desde a da Lei Complementar 179, que saiu em fevereiro de 2021, ainda no governo do presidente Bolsonaro, deu autonomia ao Banco Central. E uma das autonomias hoje do Banco Central é a autorização de papel moeda, tá? Via emissão Casa da Moeda. Então, isso hoje é uma competência também do Banco Central. Isso saiu da alçada do Conselho, tá? Só aí de dica de prova para ti. Ó, essa é boa. Quem é responsável por fiscalizar banco e instituição financeira? Função privativa do... Perfeito. Função privativa do Banco Central. Só ele, tá, gente? Fiscaliza banco e instituição financeira. Inclusive, é também o Banco Central que autoriza funcionamento de instituições financeiras no Brasil, tá? É só ele que diz que sim e é só ele que diz que não. É ele que manda abrir, também é ele que manda fechar, tá? Banco Central. Perfeito. A empresa Ferro Quente SA, que possui ações negociadas na Bolsa, está praticando atos ilegais e os acionistas controladores estão envolvidos em práticas com uso de informação privilegiada. A autarquia responsável por fiscalizar e proteger os acionistas minoritários contra esse tipo de prática é a CVM, a SUSEP, o Conselho de Administração daquela empresa ou o Bacen. Show de bola, todo mundo acertando aí CVM. Por que que não é o Bacen, Larissa? Se eu estou falando de uma empresa financeira, porque a gente está falando de valor mobiliário. Ação é valor mobiliário, tá? Então aí está acontecendo ali uma prática de uso de informação privilegiada, que o exercício não diz qual é, se ele está falando de um front run, de um insider trade, de um spotting. A gente vai ver isso aí no longo do conteúdo, mas é função da CVM proteger o acionista minoritário, tá? Isso é função da CVM. Um dos objetivos da CVM é
promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, desestimular aplicações em caderneta de poupança, convencer as empresas a abrirem capital para terem ações negociadas na bolsa, formular política cambial. Perfeito. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Mais uma vez, ações são valores mobiliários no Brasil. A poupança, gente, não é considerado valor mobiliário. Inclusive, poupança não é considerado produto de investimento, tá? Nem poupança, nem previdência. Não são considerados produtos de investimento no Brasil. Inclusive, isso é pergunta de prova, cai sempre essa pergunta. A CVM é responsável pela fiscalização de qual tipo de sociedade? Limitada, que possui seus ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores, sociedades anônimas, que possuem ativos negociados na Bolsa de Valores, limitadas, que possuem ativos negociados em Bolsa de Valor e mercado de balcão, anônima, que possui ativo negociado em Bolsa de Valor e mercado de balcão. Perfeito, perfeito. Gente, sociedade anônima, tá? Com ativo negociado em bolsa de valor e mercado de balcão. O que é mercado de balcão, Larissa? Quando a gente fala de tipos de mercado regulamentado no Brasil, eu estou falando de bolsa, que é o mercado direto, mercado de balcão organizado, que é o banco, a corretora, o intermediador, e mercado de balcão não organizado, tá? Obrigatoriamente, se eu vou listar as minhas ações em bolsa de valores, eu tenho que ser uma sociedade anônima, tá? É só vocês pensarem em Americanas SA, Petróleo Brasileiro SA, Vale SA, todas as empresas listadas em bolsa. E não tem nada a ver, gente, com empresa de capital aberto e fechado com entidade anônima. Eu tenho sociedades anônimas que são empresas fechadas. Por exemplo, o Banco Safra. Não sei se vocês já trabalharam lá. O Banco Safra é uma sociedade anônima, é Banco Safra SA, fechado. Por que é fechado, Lari? O Safra não tem negociação de ações na Bolsa, diferente do Santander, diferente do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, que são entidades anônimas abertas, tá? Falou de entidade aberta, lembrou que ela está na Bolsa. Falou de entidade fechada, lembrou que ela não está na Bolsa. Tá bom? Obrigatoriamente funciona dessa maneira. São exemplos de ativos negociados lá na B3. Ações, índices futuros e derivativo, CDB e poupança, certificado de recebível imobiliário, conhecido aí como CRI, ou somente as ações. O que eu posso negociar na Bolsa de Valores? Hoje, atual B3, antiga Bovespa. Show de bola. Ações, futuros e derivativos. A gente vai ver aí toda essa galera ao longo do curso, tá? CDBs e poupanças, diretamente no banco. CRI, também diretamente no banco, emitido por entidade securitizadora. Somente ações, também não, né? Ações, inclusive, é uma delas.
As corretoras de títulos e valores mobiliários têm como atividade comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiro, intermediar a operação de câmbio, praticar operações de compra e venda de metal precioso no mercado físico por conta própria de terceiro, ou todas as alternativas estão corretas. A corretora pode fazer tudo isso. Show de bola. Letra D. A corretora pode fazer tudo isso, tá, gente? Corretora pode ser intermediadora de operação de câmbio. É ela que compra e vende títulos e valores mobiliários no mercado e ela também pode fazer intermediação de metal precioso, tá? Ouro, por exemplo, quando a gente fala de ouro físico, tá? Isso é função também da corretora. Próxima. Acerca das corretoras de valores, assinale a opção correta. É remunerada através de emolumento que são cobrados por cada ordem emitida. São proibidas de fornecer canal de comercialização para os investidores através da internet, com base em princípios de segurança da informação. Podem cobrar corretagem, mas são proibidas de cobrar custódia. Promovem de forma eficiente a aproximação entre compradores e vendedores de títulos e valores imobiliários e mercadorias. Show de bola, perfeito, letra D. Promovem de forma eficiente a aproximação entre compradores e vendedores de títulos e valores mobiliários e mercadorias. Show de bola, galera. Sobre as corretoras de títulos e valores mobiliários, assinale a alternativa correta. É bastante importante, gente, a gente focar na questão das corretoras por conta das pegadinhas que costumam envolver ela e a CVM e o Banco Central, tá? Então, vamos lá. Não dependem da CVM para funcionar. Efetivam a compra, a venda e a distribuição de títulos e valores mobiliários. Somente podem administrar clubes de investimento. Não são fiscalizadas pelo Banco Central. O que está correto aí quando eu falo de corretora? Hoje no Brasil temos muitas corretoras, né, gente? Começou com a XP, lá, desbravando aí o mercado de investimento para a gente, e hoje temos outras infinitas. Perfeito, letra B. Efetivam a compra, a venda e a distribuição dos títulos e valores mobiliários. Falamos aí bastante sobre corretora, um pouquinho de CVM, um pouquinho de Banco Central. Vamos falar um pouquinho de banco múltiplo. O que é um banco múltiplo? Hoje em dia, gente, a maioria dos bancos é considerada múltipla, tá? Quando eu tô falando aí dos grandes players de mercado, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Safra, a gente está falando de instituições múltiplas. Eu não gosto muito de citar a Caixa Econômica, porque ela tem um outro viés, mas a Caixa também é um banco múltiplo, além de ser Caixa Econômica, tá? A Caixa não é banco, a Caixa é caixa, mas ela atua também como banco múltiplo. Regra do banco múltiplo. Para ser considerado múltiplo, o banco tem que operar duas ou mais carteiras, sendo obrigatória uma carteira de investimentos ou comercial. Pode ter as duas, Larissa? Pode. Pode ser comercial e desenvolvimento? Pode. Pode ser investimento e arrendamento mercantil? Pode, tá?
Mas cuidado com as pegadinhas. Se eu estiver falando de um banco múltiplo, que é arrendamento mercantil e desenvolvimento, este banco não é múltiplo. Obrigatoriamente tem que ter a carteira comercial ou de investimentos juntas, tá? Dicas. Por que que existe banco múltiplo? Isso dá para o banco a facilidade de operar várias carteiras ao mesmo tempo e, ao final do ano, divulgar um único balanço unificado, tá? Então, é por isso que eu consigo fazer todas as operações dentro da mesma instituição financeira, porque ela geralmente é múltipla. Por isso que eu tenho depósito à vista, conta corrente, depósito a prazo, investimento. Por isso que eu tenho poupança, tá? Por isso que eu consigo fazer um financiamento, por isso que eu consigo fazer um empréstimo, tá bom? Então, funciona desta maneira. Dani me fez uma pergunta aqui. O que é arrendamento mercantil? Dani, um arrendamento mercantil é como se você fizesse um empréstimo de um terreno, de uma máquina, para que alguma pessoa utilize sem que você perca a posse. Já viu aí? Todo mundo já viu, passando na rua, perto de casa, famosa plaquinha, passo o ponto. Aquilo é um arrendamento mercantil. Você usufrui daquele lugar, você paga um aluguel por aquilo, mas você não se torna o dono de fato, tá? Gosto de dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa de formatura há uns anos atrás e nós tínhamos o costume de alugar chácaras, granjas. Uma delas era a nossa favorita e a gente propôs aos donos de arrendar a granja. Que era isso? Nós tínhamos um aluguel mensal fixo e nós podíamos usar aquele local quantas vezes a gente quisesse. Diferente de quando eu loco unitariamente. Se eu usasse 30 vezes no mês, eu teria que pagar por 30 aluguéis. E nós usamos todo o tempo que foi necessário. Quando chegou no momento, aquele contrato se encerrou. Nós paramos de pagar o aluguel e a granja voltou a ser dos proprietários, tá? A única característica... Ah, Aris, então isso é um aluguel? A única característica que o arrendamento mercantil tem de diferença de um aluguel de contrato, de um contrato de locação padrão, é que, se chegar em algum momento o arrendador decidir comprar aquele local, aquele imóvel, ou, né, quem está arrendando decidir vender, todo o valor que você já pagou de aluguel é abatido no valor total da dívida daquele imóvel, tá? Então, o arrendamento mercantil tem essa característica, você paga somente pela diferença. Por isso, gente, que os contratos de aluguéis de apartamento, por exemplo, não são feitos de forma arrendamento mercantil. Você faz um contrato de locação. Imagina, você mora uma vida inteira num apartamento, numa casa, num local, e chega num momento e fala, agora eu quero comprar. E aí você fala para o dono, mas eu não tenho nada para te pagar. Eu já paguei todos esses anos de aluguel, o apartamento está pago. Imagina se fosse assim. Então, com esses locais, esses contratos de arrendamento, o arrendador já sabe que existe essa cláusula. Ele não é obrigado a vender, tá, gente? Nem você também é obrigado a comprar. Mas se chegar num acordo nesse ponto, tudo que você já pagou para trás conta, diferente dos aluguéis padrão. Tá? Correspondido, Dani? E uma outra dica em relação a não confundir carteiras de bancos múltiplos. Somente banco público pode operar carteira de desenvolvimento, tá bom? Então, quando eu falo de desenvolvimento hoje no Brasil, nós temos o conhecido BNDES, mas o BNDES não é um banco de desenvolvimento de fato, porque ele é um banco nacional. Os bancos de desenvolvimento de fato são estaduais, tá? No Brasil nós temos 4. E aí o banco do BNDES acaba entrando ali de gaiato na história como banco de desenvolvimento, mas de fato na literatura do Banco Central
ele não seria considerado porque ele é operado pela nação e não por estados, tá? Tem um banco de desenvolvimento em Minas Gerais, um no Sul e no Espírito Santo, tá bom? Então, depois vocês derem aí uma pesquisadinha. Mas não confundam, Banco de Desenvolvimento é somente instituição pública. O que é instituição pública? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá? Não existe carteira de desenvolvimento no Santander, no Bradesco, por exemplo. Show de bola. Então, vamos lá. Um banco múltiplo constituído por carteira de investimento e crédito, financiamento e investimento está autorizado a captar depósito à vista, mas não pode intermediar a oferta de valor mobiliário. Não pode captar depósito à vista e está impedido de intermediar a oferta de valor mobiliário. Não está autorizado a captar depósitos à vista. Opa. Mas pode oferecer crédito para financiamento de capital de giro. Está autorizado a captar depósito à vista e pode oferecer crédito para financiamento de capital de giro e fixo. O que acontece aí com os bancos múltiplos? Carteira, gente, de crédito, financiamento e investimento é a conhecida carteira da financeira, tá? É nessa carteira aí que a gente consegue pegar empréstimo, tá bom? Deita e deita. Fica isso claro. Alguém falou letra B ou C? Letra D, letra C. Resposta correta, letra C, tá bom? Não está autorizado a captar depósito à vista. Depósito à vista é conta corrente. Conta corrente é característica de banco comercial, tá bom? Mas pode oferecer financiamento de capital de giro e fixo através dos empréstimos. Banco comercial, depósito à vista. Banco de investimento, depósito a prazo. E aí, outra pegadinha super que aparece na prova de vocês. Quem pode captar poupança? Gente, a única instituição que pode captar poupança são as instituições que rodem a carteira de sociedade do crédito imobiliário, tá? Então, fiquem com essa pegadinha de prova. Banco não capta poupança. Poupança, o banco precisa rodar a carteira de sociedade do crédito imobiliário. Por quê, Larissa? Porque hoje 60% do valor de tudo que está na poupança vai para o financiamento imobiliário no Brasil, tá? Quem é o nosso market share de imobiliário no Brasil? Quando você pensa em fazer um Sol, vem aqui, financiamento vem. de imóvel, você pensa em quem? Oi? Quando a gente pensa Vem em fazer aqui. um financiamento imobiliário no nosso país, de quem que a gente lembra? Vou financiar na Vem aqui, minha linda. Deita ali, Caixa. deita. Na Caixa, exatamente. Então, a Caixa hoje é o nosso market share de mercado imobiliário, tá? Porque ela roda a carteira de sociedade do crédito imobiliário. Por isso que a gente tem poupança no Bradesco, no Itaú, no Santander, na Caixa. Por isso que eles captam poupança, mas isso não cabe ao banco, tá? Fica então letra C, não autorizado a captar depósito à vista, mas pode oferecer financiamento de capital de giro e fixo. Quando uma empresa quer captar recurso através da abertura de capital ou subscrição de novas ações, além da sociedade corretora e distribuidora de valor mobiliário, quem mais elas podem recorrer?
aos bancos comerciais, aos bancos múltiplos, aos bancos de investimento ou às financeiras. A empresa decidiu abrir o capital dela. Além da corretora, quem pode ajudar ela a fazer isso? Perfeito. Banco de investimento. Perfeito, gente. Eles é que podem atuar fazendo o papel de uma palavra em inglês bem esquisitinha que se chama underwriting, tá? Os bancos de investimento podem fazer isso, porque eles captam depósito a prazo, e depósito a prazo é investimento. Show de bola? Vamos lá para a nossa quase última questão, que agora às 9 vai começar a aula da CEA. Qual é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, prévia aberta, capitalização e resseguro? CSP, a SegSem, a SUSEP ou a ANACEP? Perfeito, SUSEP. Previdência no Brasil é seguro. Capitalização no Brasil é seguro, tá? Seguro é seguro e resseguro é seguro. Show de bola, SUSEP. A última para a gente desligar. Com relação ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas de certificação continuada, o objetivo desse código é abrandar as informações sobre risco em todas as aplicações para os clientes, obrigar todos os participantes a possuir alguma certificação financeira, a busca permanente do compromisso de realizar a venda de produto de investimento com a maior rentabilidade para o cliente, busca permanente da elevação da capacitação técnica dos profissionais das instituições financeiras. Por que que a gente tem um programa de certificação de educação continuada? Perfeito, para elevar a capacidade técnica de nós, profissionais que estamos aí atuando no mercado financeiro. Show de bola, galerinha! Nós ainda temos algumas questões pela frente, a gente vai continuar na próxima aula, tá? Eu vou seguir com vocês aí mais alguns dias, até o finalzinho do curso. Espero que vocês tenham ficado com alguns conceitos bastante claros. O que não tiver ficado claro, manda pra gente lá no grupo, tá? Se ficar com muita vergonha, pode me chamar no particular, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Eu encontro vocês na próxima quinta-feira, vou compartilhar esses exercícios, vocês repassam, e aí a gente corrige na semana que vem. Tá bom? Sigam o cronograma das aulas gravadas, tá? Para que vocês não se percam no conteúdo, que vocês não se esqueçam dos conteúdos. E uma outra dica bastante importante de professor é: não adiem a realização da prova, tá? Quando a gente deixa para fazer ela muito lá na frente, a gente esquece o conteúdo do início. Então, definam na data de vocês, na cabeça de vocês, uma prova, uma data para fazer a prova e persigam esta meta, tá? Lembra que a dor passa, o certificado fica, o emprego melhora, tá bom? Precisando de mim? Tô aqui até semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês.